Achou estranho eu estar aqui? Então se prepara porque vai começar o primeiro round da Batalha dos Traders. Eu sou Caroline Rosa e quero te convidar para o primeiro campeonato de Day Trade da Genial e você não está sozinho nessa. Eu sou o Rafael, da Falcon Trader e sou o seu treinador oficial nessa batalha. Inscreva-se agora, sem pagar nada. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidor, a oportunidade de conversar com executivos das companhias das quais você é sócio. Nosso convidado de hoje é o Rodrigo Barbosa, que não é meu primo, tá, gente? É apenas um convidado nosso aqui, que é, apenas não, ele é o nosso convidado de hoje, é o CEO da Aura Minerals. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite, tudo bem, Denise? Tudo Pode jóia, chamar obrigada. de primo, temos alguns milhões de primos pelo Brasil também. Exatamente. Não é assim, digamos, um sobrenome muito exclusivo, né? Como eu estava conversando com o Rodrigo aqui logo antes, gente, se for no Ceará, está lotado lá, inclusive meus primos. Então, vamos lá, Rodrigo, vamos ao que interessa. Para quem não conhece, gente, a Aura Minerals, o ticker é Aura33, é um BDR aqui na Bolsa, fez o IPO em julho de 2020, é uma mineradora de ouro e cobre. Mas, Rodrigo, apesar de eu ter dado um geralzinho aqui no que é a empresa, eu queria que você falasse um pouco, para quem não conhece, o que é a empresa, há quanto tempo ela está no Brasil, o que ela já está explorando por aqui. Dá uma geral, não precisa ser muito extenso, não, mas só para a gente ter uma ideia. É uma empresa que tem majoritariamente a produção de ouro, 75% das nossas receitas vêm de operação em minas de ouro, 25% de cobre. Temos uma mina de ouro em operação no Brasil, uma mina de cobre e ouro no México, uma mina de ouro em Honduras, e projetos importantes que já estão em desenvolvimento no Brasil. 3 deles no Brasil de ouro e um adicional na Colômbia. Tá, joia. Então, mas esses projetos que estão no Brasil já estão produzindo ou ainda está em fase de exploração para verificar a quantidade de ouro que tem nessas minas? Como é que tem? Em que pé que estão esses projetos? Nós já temos uma mina em operação no Brasil, assim como no México e Honduras. E agora estamos em construção, uma operação no Brasil, em Almas, no estado de Tocantins, que entra em operação no ano que vem, e uma outra que já está em licenciamento, chamada Matupá, para começar a construir o ano que vem e entrar em produção em 2024. Essa mina que já está produzindo quanto, Rodrigo? A gente produz, no total hoje, da Aura, cerca de 270 mil onças por ano, vindo aí, de 4 anos atrás, de 120 mil. Isso dá uma receita aí de 450 milhões de dólares ano, podendo chegar até 500 milhões de dólares com a base atual. E o crescimento vindo a partir do ano que vem novamente, com a entrada de novas minas em operação. Tá, mas isso aí, essa produção que você falou, é produção total ou é dessa uma mina que já está funcionando total. No Brasil? No Brasil, são 65 mil onças que a gente tem produzido, que dá 25% a 30%, dependendo do trimestre, do total da companhia. Tá. Mas o Brasil, a partir do momento que a gente tem desenvolvido projetos novos no Brasil, os projetos que a gente chama de Greenfield, o Brasil vai assumir uma relevância maior aí ao longo dos próximos 2, 3 anos. Tá, e vocês recentemente compraram, fizeram, né, uma aquisição há poucos dias atrás, poucas semanas atrás, da australiana Big River Gold, que vem com uma mina no Rio Grande do Norte, né? Explica pra gente sobre essa aquisição, por que vocês fizeram e a expectativa. Denise, a Aura é uma história muito robusta de crescimento. A gente já vem aí desde 2017 com 120 mil onças. No ano de 2020, o ano do IPO, a gente fez 204 mil onças. O ano passado já foram 269 mil onças, quer dizer, 32% de crescimento desde o IPO. E a gente tem, sem incluir a Big River, projetos que vão nos colocar a 400 mil onças. Ou seja, sem incluir a nova aquisição que a gente fez semana passada, a gente tem um crescimento de mais 50% a ser realizado aí ao longo dos próximos 2 anos, com o desenvolvimento desses projetos importantes, Almas e Matupá. A Big River, ela vem porque coloca a gente já no caminho para as 500 mil onças. E por que isso é importante, Denise? Porque hoje a gente é negociado na Bolsa com um múltiplo, né? O setor ele é negociado pelo múltiplo de NAV, Net Asset Value, valor líquido dos ativos. A gente é negociado perto de 0,4, 0,3, às vezes um pouco mais de 0,4 vezes o NAV. Empresas que estão acima de 500, 600 mil onças, elas são negociadas a 0,7, 0,8, 0,9, porque tamanho acaba refletindo na quantidade de investidor que você pode trazer para dentro da companhia. BlackRock, muitos outros fundos
grandes que gostam da nossa história, que gostam do setor, e eles acabam não investindo por uma empresa ser pequena e ter também aí um volume médio diário menor negociado na Bolsa. Então, a gente tem muito valor para destravar, indo além dos nossos 50% de crescimento, com agora a Big River, que vai ser aprovada para a eleição em julho, né, deste ano, mas já com as recomendações favoráveis de voto, a gente deve crescer, então, mais de 70%, 80% nos próximos 2 a 3 anos. Eleição? Não entendi. Oi? O que você falou que vai acontecer em julho? Então, em julho tem... A negociação foi feita e tem aprovação dos acionistas. A Big River é uma empresa listada na Bolsa da Austrália. A gente negociou com o CEO e com o conselho, que já recomendou o voto favorável, e temos também o compromisso de alguns acionistas votar favoravelmente. Tá, já está chegando uma pergunta aqui para vocês, então eu queria convidar as outras pessoas que estão nos assistindo, quem quiser mandar pergunta pode mandar, que eu vou repassar para o Rodrigo daqui a pouquinho, tá? Só antes eu vou pedir para você falar, você falou da importância de aumentar bastante a produção para poder chegar num outro patamar, né, de produção e também de valorização das ações. Então, quais outras fusões e aquisições que já estão aí engatilhadas, o que vocês estão olhando? É tudo no Brasil? É fora do Brasil? O que vocês já têm engatilhado de fusões e aquisições? Assim, não dá para dizer que tem engatilhado, mas tem muitas ideias que já estão sendo bem trabalhadas. Então, a gente vê que a gente é um player, né? É uma empresa que gosta de atuar nas Américas, seja ela na América do Norte, América Central ou América do Sul. Temos um DNA mais brasileiro, um DNA mais latino. Então, a gente está vendo alternativas de investimento em todas as Américas, mas vê que fica mais fácil e a gente tem uma natural skill de investir onde a gente já está. Então, Brasil, México e Honduras são preferenciais para os nossos planos de expansão. E aí, os planos de expansão subsequentes à própria aquisição aí da Gold Road contemplam ouro e também cobre. A gente gosta dessa mistura do nosso portfólio de ouro e cobre como elementos aí que vão somando nos ciclos das commodities ao longo dos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Mas é uma empresa canadense? Ela é uma empresa de origem canadense, hoje ela está sediada em BVI, listada na Bolsa de Toronto originalmente e agora no Brasil recentemente com BDRs patrocinados na Bolsa do Brasil, seguindo todas as regras aí da CVM e da B3. Tá, você falou de DNA latino, porque eles só investem na América Latina? Não tem mina no Canadá? Não, a gente não tem mina no Canadá, nunca teve. Canadá sempre foi um centro de atrair investimentos em empresas para abrir o capital, mesmo que atuem em outros lugares do mundo. E assim, algo interessante, Denise, tem muitas empresas listadas no Canadá, controladas por canadenses, mas que seus principais ativos estão no Brasil. É a primeira vez que a gente traz isso também para o brasileiro, o que a gente faz bastante bem para a parte mineral. Tá. E o dinheiro para essas aquisições todas, vocês têm aí? Já tem em caixa? A gente tem, Denise, uma combinação única, que é a gente poder crescer, pagar dividendos e manter uma alavancagem baixa. Por que isso? Porque a gente já parte de uma geração de caixa muito importante, né? A gente já tem um EBITDA no ano passado de mais de 185 milhões de dólares, podendo crescer aí 50% nos próximos 2 anos. E os projetos que a gente está investindo, eles têm retornos de cerca de até 100% alavancados 50%, com o preço do ouro a 1.800. Então, o payback desses projetos é 1 ou 2 anos, que não consome o nosso espaço de alavancagem. Então, tem espaço, sim, para a gente crescer, continuar crescendo, continuar pagando nossos dividendos sem consumir muita capacidade de alavancagem. É lógico que para as próximas aquisições, a gente vai ter que analisar como que isso fica vis-à-vis ao nosso fluxo de caixa. Mas até a Big River está muito tranquilo. Como é que está o desempenho das ações esse ano? As ações não têm performado muito bem esse ano. Existe esse temor no mercado pelo incremento da taxa de juros no mundo e um enxugamento de liquidez nas bolsas, em geral, né? E as empresas do tamanho que a gente atua, que são as empresas pequenas e médias, acabam sofrendo um pouco mais. Então, porque essa é a pergunta do Daniel Ribeiro. Os resultados estão, né? A nossa produção está aumentando, o preço do ouro balançou um pouquinho ao longo dos últimos 2, 3 dias, mas ainda assim preços muito interessantes, com perspectivas de valorizações. O preço do cobre também chegou à máxima, voltou um pouquinho, mas ainda está em preços muito interessantes. Então, existe ainda talvez um descompasso, né, do mercado do entendimento do que é uma empresa de geração de caixa baseada em ouro e cobre, com a situação macroeconômica, seja no Brasil ou no mundo.
Então, essa é a pergunta do Daniel. Aqui você acredita justificar a recente queda das ações. É isso aí que você falou? Tem alguma coisa que você queira acrescentar? Existe um enxugamento natural, uma venda, saques dos fundos, saques de pessoas físicas da Bolsa, migrando de volta para o CDI, que é o que ocorreu com o aumento da taxa de juros, e isso acaba absorvendo o valor da maioria das empresas que estão aí listadas. Como é que está o pagamento de dividendos de vocês? Nosso pagamento de dividendos do ano passado, a gente pagou um dividend yield, né, que é um retorno de 13,5%, né? Está entre os maiores dividend yields do setor de ouro no mundo, né? E a gente tem uma política, Denise, de pagar 20% do EBITDA menos o CAPEX recorrente, né? Agora, todo ano que a gente for pagar, a gente vai revisitar e ver se houver sobras de caixa, como havia no ano passado, a gente entende que nossos investidores têm uma aplicação melhor para esse caixa do que a gente ficar montado em cima dele sem um uso que a gente vê que é o adequado. Então, a gente tem a política de 20% do EBITDA, menos recurso em CAPEX, sendo que o ano passado fomos muito além disso, de 3,5%. Mas mesmo se tivesse pago dentro da nossa política, a gente teria pago um yield de perto de 4%. Tá, então mesmo com o pagamento de dividendos e essa possibilidade, né, essa capacidade de crescimento que vocês estão acreditando que a empresa tem, as ações estão caindo. O que você acha que o investidor não está vendo? É só o CDI que está alto ou você acha que tem alguma coisa que o investidor não está vendo? Como é que vocês estão fazendo para poder aumentar a liquidez das ações também e a cotação? A gente é uma empresa nova listada no Brasil, né? A primeira empresa de ouro listada no Brasil, então existe ainda uma campanha muito grande de educar cada vez mais aos investidores, e está aqui a importância, agradeço muito o convite, para que a gente possa colocar mais sobre o que é a Aura, o que a gente vem fazendo, nossos planos, para que eles entendam também a dinâmica dos ciclos do ouro, né? O ouro, ele tende a ter valorizações quando existem problemas macroeconômicos mundiais, e tende a ter valorizações quando existem problemas geopolíticos mundiais. Então, trazer esse entendimento e essa consequência de problemas que podem ocorrer no mundo para o investidor brasileiro é importante, porque é um hedge. O ouro, Denise, ele tende a performar muito bem quando o mundo está chacoalhado, quando então as pessoas estão perdendo dinheiro em outros investimentos, o ouro ele tende a se valorizar, e as empresas que produzem ouro também. Então, quando você compõe empresas de ouro ou ouro numa carteira diversificada, traz uma saúde muito importante aí para os investidores, e a Aura, sendo a primeira empresa listada, é a primeira oportunidade aí que o brasileiro tem de investir, de ter essa diversificação quando quer investir em empresa e não no ouro físico, que isso também já tem as alternativas. Como é que está a cotação do ouro esse ano? Meio aí essa crise de guerra na Ucrânia? O ouro ele vem se apreciando desde a pandemia, porque isso provocou uma volatilidade nas economias mundiais. Então, ele estava na casa de $1.600 a onça, ele chegou a 2.100. No final do ano passado, estava na casa de 1.900. Algumas semanas atrás, 1.950, e agora voltou para perto dos 1.900, que são preços interessantes, ainda que a gente acredita que as variáveis que precificam o ouro para cima ainda estão aí presentes. Quais são elas? Expectativa de inflação muito alta, que o mundo está vivendo, sem que a taxa de juros reais possa acompanhar. Então, você vê o Fed anunciando eventuais novos aumentos da taxa de juros, isso é que tem reduzido um pouco a expectativa do preço do ouro, mas o mercado ainda entendendo, será que esse aumento de juros real vem mesmo? Será que os Estados Unidos pode aumentar tanto assim a taxa de juros à luz do seu maior déficit fiscal da história, à luz do seu maior endividamento desde a Segunda Guerra Mundial? Acho que esses são pontos muito importantes para os investidores estarem atentos e colocarem na equação da avaliação dos seus investimentos, porque é o que vai mudar e é o que vai influenciar o valor das ações, não só no mundo, mas também no Brasil, nos próximos 6 meses ou 1 ano. Rodrigo, várias perguntas já chegaram aqui para você, fora essa que eu já fiz do Daniel. Tem a pergunta aqui do Fábio. Sobre a mina em Honduras, qual a situação dela com relação ao governo do país? Minas em Honduras está operando normalmente. Houveram alguns ruídos ao longo no início do ano, em função de um governo novo, eleito democraticamente no final do ano passado, que ainda estava procurando entender as regras do jogo, divulgou algumas coisas que estariam contra a mineração aberta. Logo depois, ele retificou e colocou que está contra operadores ilegais, assim como o Brasil tem. O Brasil tem operadores ilegais que ficam às margens dos rios. Isso tem que ser combatido de forma veemente. E no comunicado que eles fizeram, não foram tão claros. 2 dias depois, eles clarificaram que Honduras, assim como o Brasil, também gosta de promover a mineração responsável. E tem que combater a que não é legal, a irresponsável.
Pergunta do Luiz Eduardo. Denise, por favor, pergunta para o Rodrigo. Se a Aura tem planos para entrar na Bolsa Americana e se podemos esperar altos dividendos este ano? A Aura, a gente estudou antes de fazer a listagem no Brasil quais seriam os melhores mercados para a gente atuar. E identificamos que os Estados Unidos é sim um mercado de alta atratividade para que a gente possa estar listado. Os americanos gostam de história de crescimento, gostam de história de dividendo, gostam de história de fluxo de caixa. Agora, lá para estar listado em Nova York, a gente precisa ter um tamanho um pouco maior. A gente precisa, para entrar no radar dos americanos, a Aura precisa continuar com esses planos de crescimento, que a gente poder superar as 500 mil onças. Com a aquisição, a gente sabe chegar muito, agora com os 500 mil, como que a gente pode ir adiante. Eu acho que essa construção desse caminho e a efetivação dele pode acontecer daí sim, uma eventual migração também para Nova York. Mas a gente pode esperar, então, chegando a 500 mil onças em breve, em seguida, ou na sequência teria um Nova IPO? York ainda, 500 mil onças, a gente já vê o caminho claro para chegar em 24, 25. 400 mil em 24, 25, 500 mil. Talvez a gente faça alguns projetos em conjunto. Então, talvez possamos chegar perto das 500 mil em 24, mas isso é uma decisão que a gente vai tomar, qual projeto e quando, durante o segundo semestre. Qual projeto a gente vai fazer primeiro? Se é o Matupá, se é o da Big River, porque a gente só consolida a nossa aquisição em julho. E aí a gente vai ter que trabalhar um pouco mais no desenho, na engenharia, e decidir, vamos fazer os dois projetos juntos ou vamos fazer eles separados? Essa é uma decisão que a gente vai tomar no segundo semestre. Sim, não, mas minha dúvida é a seguinte, chegando a 500 mil onças, aí em seguida já tem o IPO ou não? Ou tem que chegar muito mais em Nova York? Não, eu acho que a gente ainda deveria ainda não chega um tamanho suficiente para que entre no radar dos americanos, eu acho que a gente deveria dar um passo ainda adiante. Agora, outra coisa, me tira aqui uma curiosidade, 500 mil onças são quantos quilos? É uma boa pergunta, preciso fazer a conta aqui, porque a gente não fala, né? Assim, a gente vai se envolvendo, mas são algumas toneladas, umas boas toneladas. Ah, é? Ah, então tá bom, é só curiosidade. Cada onça são 30 gramas, então aí cada um pode se divertir um pouco nas suas contas. Então 500 mil fica por 30, depois divide por 1.000. Então vamos lá, o Vinícius não vou me atrever a fazer essa conta online aqui com todos. Né? De cabeça, assim, não, melhor não, né? Então deixa para a próxima. Então vamos lá, o Vinícius pergunta se vocês pensam em ter alguma operação no Chile em cobre. O Chile é um grande produtor de cobre, é a grande fortaleza deles. É algo que faz parte da nossa estratégia, olhar cobre e olhar países na América Latina, preferencialmente em países que a gente atua, mas o Chile também está dentro do nosso radar. Embora o Chile está atravessando um momento de incerteza, porque ele está revendo a Constituição, está revendo a regulação do setor, e talvez agora é o momento de ter um pouco mais de cautela, ver como que isso vai se consolidar daqui para frente, para depois tomar as nossas decisões. O Vinícius também pergunta... Não, vou passar a primeira pergunta do Luiz Eduardo. Qual é o valor mínimo do ouro que mantém as altas margens na produção? Olha, altas margens sempre são valores expressivos. Agora está um valor muito interessante. O nosso custo caixa, ele está na casa de $800 a onça. Quando você coloca capex, vai dar nas casas de 900, 950 por ano. Hoje ele está o preço a 1.900. E, evidentemente, se quando o preço do ouro retrai, a gente tem a oportunidade de adiar algum custo, adiar algum capex para poder controlar um pouco isso e manter uma geração de caixa saudável. Mas a gente está numa posição ainda muito confortável do ponto de vista de geração de caixa. Né? O custo hoje talvez menos da metade do que é o preço. Né? Então, margens mais de 50%. Vinícius pergunta, a prata está no horizonte de investimento ou algum outro metal precioso? Precioso? Desculpa a pergunta, Denise. A pergunta é se a prata está no horizonte de investimento ou algum outro metal precioso. Não, nós estamos bem focados no momento, ouro e cobre. Né? A prata, ela tende a acompanhar o ouro em alguns momentos, mas algumas vezes ela descola do preço do ouro, e quem está investindo na Aura quer ter exposição ao ouro e quer também ter uma exposição ao cobre. Tá. O Flávio faz outra pergunta, mas antes eu vou pedir para você que está em casa já se inscrever no canal, tá, gente? Conversa aberta, aqui sempre trazendo executivos de companhias de capital aberto para conversar com vocês têm a liberdade de conversar com a gente, vocês estão vendo que eu repasso todas as perguntas. Então se inscreva no canal, clique no sininho. Vamos lá, Flávio Dias, o lucro da empresa está atrelado ao dólar, a alavancagem também está relacionada à moeda americana? A elevação da taxa de juros nos Estados Unidos chega a preocupar a empresa?
Muito boa pergunta. A gente tem a nossa receita 100% atrelada ao dólar, né? Então, o ouro ele é cotado em dólar, a gente produz e vende ele na Bolsa de Toronto, no Londres, totalmente cotizado em dólar. E é por isso que as nossas dívidas também são dolarizadas, porque o nosso fluxo de caixa ele está originalmente determinado em dólar, com os custos nas moedas locais que a gente opera no país, e isso nos dá a capacidade de ter dívidas em dólar sem ter problemas com desvalorização cambial, que é o que geralmente acaba penalizando as companhias. As desvalorizações cambiais para a gente também são boas, porque acabam aumentando a margem, então esse risco a gente não tem, pode tomar em dólar, que é um custo significativamente menor do que as empresas que captam em reais. Então, E quanto é que está o endividamento de vocês hoje? Nós temos uma dívida líquida perto de zero, ou seja, nosso saldo de endividamento está muito próximo do saldo de caixa que está. A gente vai divulgar o relatório do ITR daqui a 2 semanas. A última publicação é cerca de 165 milhões de dólares em caixa, que Luciano é mais ou menos o saldo da dívida. Tá. Luciano pergunta se tem data definida para a divulgação de dividendos. A gente não tem data definida de dividendos. Aliás, a pergunta que foi feita antes, a gente pretende pagar dividendos todos os anos dentro da nossa política de 20% do EBITDA menos o CAPEX recorrente, entendendo que se houver excesso de caixa, a gente poderia até pagar um pouco mais. Então, fizemos pagamento durante o ano passado e pretendemos sim pagar dividendos durante esse ano. José Carlos pergunta se os dividendos pagos no Brasil são isentos de tributação, porque a Receita Federal mantém acordo de não tributação com o Canadá. Eu acho que cada um tem que fazer os seus estudos, consultar os seus contadores. Existe momentos, fundos que eu entenda têm isenção de tributação. Pessoas físicas eu recomendo fazer uma análise, porque eu entendo que as pessoas físicas têm pagamento de imposto sobre dividendo, sim. Que é de empresa estrangeira. Tá. Luiz Eduardo mandou uma mensagem super simpática. Obrigada, viu, Luiz Eduardo? E o Tom mandou uma pergunta para você. Olá, primeiramente, muito boa noite. Gostaria de saber do senhor Rodrigo quais as expectativas relacionadas ao projeto Borborema, do Rio Grande do Norte. Desde já, grato pela atenção. Esse projeto é o projeto que está dentro da Big River, Denise. O nome do projeto, a empresa Big River, Borborema, é o projeto que tem lá no Rio Grande do Norte. O nosso projeto lá, né, nosso plano é, assim que concluir a aquisição, durante o segundo semestre, avaliar se existe oportunidade de melhoria do CAPEX. A gente tem feito isso nos nossos projetos, que a gente tem conseguido, inclusive, aumentar o retorno, e logo, subsequentemente, colocar ele em construção o mais rápido que a gente puder. A gente tem balanço, tem expertise, o projeto ele já está licenciado, já tem o depósito de ouro todo bem definido, descoberto, agora é uma questão de engenharia e para a gente poder iniciar a construção dele. O Ebert pergunta o seguinte, tem alguma previsão para subir essas BDRs baseado no dólar? Se tem... Eu acho que ele quer dizer o seguinte, se a valorização, né, se a mudança na cotação do dólar influencia também na cotação do BDR, já que não é uma ação simples, é um BDR que tem Deveria, porque a nossa geração de caixa, Denise, é toda feita em dólar. A Aura, diferente de muitas outras empresas que estão listadas aí na Bolsa, tem o valor determinado em dólar. Então, qualquer um que fizer o valuation da companhia vai fazer em dólar e aí vai converter naquele momento para qualquer o real e a ação deveria, então, flutuar com a volatilidade do câmbio. Não temos visto essa dinâmica na Bolsa do Brasil, e eu acho que é importante aí convidar todos a se interessar e a olhar melhor, porque isso pode dar oportunidades de compras ou de vendas, porque o mercado talvez não esteja correspondendo exatamente como deveria. Existem aí oportunidades e riscos associados. Rodrigo, é muito diferente para um investidor investir numa mineradora tradicional, mineração de minério de ferro, e uma mineradora de ouro? Sim, minério de ferro tem algumas semelhanças com ouro, mas muitas diferenças, Denise. As principais diferenças é que a escala dos projetos que a gente faz são muito menores do que minério de ferro. Nossos investimentos são de envergadura de 70, 80, 100, 120 milhões de dólares. Minério de ferro são bilhões de dólares, então existe um risco associado. Por a gente ter um processo mais simples de investimento, os projetos são mais simples, entre a gente começar a investir e a gente começar a gerar caixa, o período é muito mais curto, então existe um risco talvez associado na execução do projeto a menor,
E o Minas de Ouro também não precisa carregar toda a infraestrutura que minério de ferro faz. O minério de ferro, Denise, ele vende hoje talvez 120, 140 dólares a tonelada. Nós estamos falando a onça do ouro, que são 30 gramas, a 1.900 dólares. Significa que assim que a gente produz o ouro, que a gente funde as barras, a logística a gente não precisa ter. Ele passa um helicóptero, passa um avião e leva ele para as refinadoras. Então a gente não precisa investir em toda a logística, que acaba simplificando de forma significativa a execução de um projeto de ouro. Tá, e com relação à sustentabilidade, que também é um questionamento que a gente sempre levanta com relação ao investimento em mineradoras, né? Como é que vocês lidam com a questão da sustentabilidade, da compensação das comunidades, dos locais onde são feitas as extrações de ouro? A gente tem, desde aí de 2017, 2018, que a gente vem trabalhando na retransformação da Aura, o que a gente chama de Aura 360. É algo que a gente acredita firmemente que todo o trabalho que a gente faz, todo o valor que é gerado através do trabalho das pessoas nas minas de ouro, tem que ser compartilhado com os empregados, com as comunidades locais e com o meio ambiente. Então, é a gente agir de forma proativa a devolver valor para as comunidades, seja através de mais educação, seja através de equipamentos hospitalares, como nós fizemos durante a pandemia, e também compensações ambientais, né? Tem lugares que a gente planta 5 árvores a cada uma que é derrubada para operar o pit, e depois que você operou naquela região, você replanta tudo. Então, a gente costuma falar assim, a gente quer deixar muito melhor do que a gente encontrou o ambiente depois que você encerra alguma atividade na mina. Tá, e a pergunta aqui é semelhante à do Luiz Eduardo, se existe preocupação da Aura pela crescente política de ESG no mercado financeiro. Isso preocupa vocês? Não, eu acho que isso é muito saudável e a gente estimula cada vez mais os investidores olharem direito o que as empresas têm feito em relação ao que a gente fala de Aura ESG, a Aura 360 é o ESG. E eu acho que quanto houver mais essa cobrança, mais as empresas vão melhorar as suas responsabilidades. E outro ponto importante, empresas que agem de forma responsáveis, normalmente são empresas mais bem geridas. Então, uma coisa não é dissociada à outra, então eu acho muito bom e estimulo cada vez mais os investidores cobrarem firmemente uma atuação proativa das companhias em função ESG. E a mineração tem uma oportunidade única, porque a gente atua em lugares remotos, atua em regiões talvez não menos favorecidas, em que a gente possa ter um impacto positivo muito grande. Rodrigo, antes da gente encerrar, eu abri aqui brincando, essa coisa de a gente ser primo, né? A gente não é primo, tá, gente? Eu estava brincando com isso e falei que os Barbosas da minha família estão todos no Ceará, mas eu, como vocês podem ver pelo meu sotaque, eu sou mineira. Tem muito ouro em Minas ainda, porque vocês não estão em Minas Gerais, né? Vocês não estão porque vocês não estão ou porque não tem mais ouro? Como é que está a questão do ouro de Minas Gerais? Não, tem muito ouro em Minas, mas muito dele já foi descoberto, Denise. Eu acho que aí isso foi já desenvolvido muito tempo atrás. Os novos depósitos para serem descobertos estão aí além de Minas Gerais, estão no Mato Grosso, estão no Rio Grande do Norte, estão no Tocantins. Você tem regiões ainda muito interessantes que você possa investir de forma responsável para descobrir novos depósitos. Minas, eu diria que já está muito bem conhecido, né? O Brasil ainda é muito desconhecido do ponto de vista de potencial de mineração. Tá ótimo. Rodrigo, super obrigado. Que dia que sai o balanço de vocês? Sai no dia 12, terça-feira de maio. Dia 12 agora de maio, né? Tá ótimo. Então, super obrigada pela sua presença aqui com a gente. Espero que você volte uma próxima vez. Tá ótimo. Um prazer estar aqui com todos vocês e será um prazer voltar a falar. A gente precisa disso. Quanto mais informação a gente levar para o investidor, melhor a decisão ele vai tomar na sua alocação de capital. Tá ótimo, super obrigada. Você de casa também, muitíssimo obrigada pela companhia. Quem está chegando agora no canal, já se inscreva de uma vez, deixe seu joinha e também compartilha com os seus amigos que querem aprender mais sobre as empresas para poder investir de forma mais consciente. Então, fique aqui mais pertinho da gente, aqui na Genial Investimentos. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.